Mais um podcast aqui, ó, Papo de Empreendedor. Jean Primo e Roberto. Roberto Carlos sobre inteligência artificial. Vamos sobre lá. inteligência artificial. E o papo de hoje, ó, vai ser muito interessante porque a gente vai falar de inteligência artificial aplicado nas vendas. Opa! Então é isso aí, ó. Venda é o que acelera o negócio, né, Roberto? Venda onde tudo acontece, né? Onde tudo Vendeu, acontece. entrou o giro, opa, agora sim tem um negócio, né? Agora tem um negócio. Porque só uma ideia não é negócio. É só uma ideia, né? Quando não vende é só uma ideia. E falando de inteligência artificial, o que a gente pode usar a inteligência artificial lá no começo para divulgação do negócio, lá na prospecção, para fazer o público entender sobre o meu produto? Onde é que eu atuo exatamente? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta que a gente consegue usar ela em todos os setores. Então, desde o início, do começo mesmo, esmiuçando até para identificar qual que é o produto, qual que é meu cliente do ICP, né? O perfil ideal de cliente, seja do público-alvo ou até mesmo das personas. Então, imagina que vamos vender aqui um celular, né? Eu tenho uma loja de celular. Como é que você vai vender com inteligência artificial? Como que você vende? Uma forma é, você tem já, se você tem um negócio mesmo que já tem histórico, tu pega esses dados e extrai insights. A partir disso você já consegue fazer uma ação, fazer uma campanha específica e levantar um recurso de venda, uma promoção no final de mês, né? Fecha mês. Certo. Então dá para tirar alguns insights. Se eu estou começando do zero, você consegue pegar essa ferramenta que tem todos os parâmetros de um banco de dados e você consegue extrair o melhor disso. Como? Certo. Fazendo só um comando de Google? Não. E também funciona. Mas acho que você consegue ir mais a fundo pegando essas informações. Ser mais assertivo, vamos dizer assim. Ser mais assertivo e ser mais profundo mesmo. Vamos colocar numa camada de iceberg, né? Certo. Então tem lá o topinho, que seria ali o Google, GPT me dá uma ideia, o Cloud me dá uma ideia, e você consegue ir esmiuçando, né? Então vamos colocar assim. Quem é que compra hoje a maior parte dos celulares, dos smartphones do Brasil? É Apple ou é Android? A grande maioria é Android. Exato. Porque a Apple virou um produto de desejo, né? É um produto de desejo. Mas se você reparar bem, todos os maiores empresários, não necessariamente eles têm um iPhone. Certo. Não necessariamente. E aí você consegue, com a inteligência artificial, mapear o perfil desse cliente, mapear a que nível de profundidade com a inteligência artificial. Então, usando a persona, né? Se você quer vender um iPhone, quem que é esse público que vai comprar? Você consegue trazer esses insights. E aí, por exemplo, vamos falar, eu quero fazer um post no Instagram. Né? Porque uma melhor forma de você anunciar teu produto é em alguma plataforma de mídia. As plataformas gratuitas atualmente, tem algumas, mas entre elas o Instagram, mais popular aqui no Brasil. Então, Instagram, Facebook, o próprio TikTok, o WhatsApp, né, que é o maior canal de comunicação brasileiro, e você pode colocar no status. Então, todo mundo que tem teu contato vai ver teu produto. Certo. Então, se você precisa pegar um produto hoje e fazer uma foto bonita, então imagina que tu tem lá vários celulares, tu tem ali uns selecionados e você tem que não quer tirar todos da caixa, né? Porque o cliente compra bonitinho fechado. Então, você pega lá, esse é o modelo. Só que eu não quero criar aquela arte, sabe aqueles folder de loja de loja de roupa, ou Sim. aquele cardápio assim de bairro que assim tem um hambúrguer desse tamanho, umas letras grandonas, assim, umas coisas meio muito expressivas. Legal. Então eu quero, por exemplo, seguir a linha da Apple, que é mais minimalista, mais desenhado. Então tu vai entrar no site da Apple, tem já um modelo de arte, de layout, você vai tirar um print, vai jogar no GPT e falar, olha, eu quero criar para esse modelo de celular colocando essa frase, colocando a minha logo, Certo. a minha marca. Tu manda ali, ele já gera isso para você e você consegue espalhar. Certo. Então acho que seria uma forma, né, de comunicar para o cliente para que isso reverbere na venda. Certo. E aí essa comunicação, vou imaginar uma loja, já que você pegou aí a loja de celular, de que forma você conseguiria não só automatizar, mas fazer com que a inteligência artificial fizesse um criativo para o Instagram da loja. Mas vendo a todos os pontos, por exemplo, a própria identidade da loja, próprio perfil de cliente e a própria arte em si. Então, qual que seria o primeiro passo para fazer isso? Vou imaginar, hoje eu cheguei lá na empresa, hoje agora eu quero automatizar aqui meu Instagram, quero fazer ele rodar. Só que, cara, eu não quero ficar eu lá produzindo stories, eu produzindo
conteúdo. Eu quero fazer algo de forma mais automática. Claro, a gente sempre prioriza também ter a parte humana junto. Então é legal ter o dono da loja lá botando o rosto e dizer, cara, ó, chegou aqui um lote de celular, tá aqui as caixas, blá, blá. O bastidor, né? Isso é legal porque é o bastidor, né? Mas vamos imaginar aquele fluxo mais automatizado. Então assim, quero mostrar. Quanto mais tu martela, mais tu aparece, mais chance de vender. E com a inteligência artificial, então, o que faria? Qual que seria o primeiro passo? Você já deu a dica ali, vai no site da Apple, baixa e tal. E qual a inteligência artificial faz isso? E vamos aprofundar assim, ó, o que ela faria? O que dá para fazer? Então, qual é a possibilidade? Vamos dizer. Sim. Vamos chegar lá. Porque hoje é muito fácil. Você chega, vou abrir aqui o ChatGPT, peço para criar uma arte, um roteiro ali, um script e subo a imagem. Ok. Mas é só isso ou dá para aprofundar mais? Dá para automatizar mais? Olha, é um assunto bem vasto. A gente consegue entrar em várias frentes aqui, tá? Vamos explorar todas elas. O podcast acho que vai ser nesse caminho, né? Mas pegando esse gancho que você falou, vamos automatizar para postar os stories e ficar martelando, né? Todo mundo que está vendo a minha marca para criar esse desejo ou criar esse ponto de necessidade, né? Quebrou o celular onde que eu compro? Na loja que tiver. São vários fatores. Preço, localização, pronta entrega. Mas um deles é quem eu confio. E geralmente a gente confia quem a gente conversa. Que a gente tem mais tempo de mesa, mais tempo de qualidade. A gente está antenado, a gente está próximo. Eu não vou comprar de alguém que eu não conheço. Então, por isso que a visibilidade do Instagram é importante. Agora, você mencionou de fazer uma automação nos stories. É possível. Só que só para fazer uma diferenciação aqui, nem sempre vai ser necessário utilizar a inteligência artificial para fazer uma automação para essa finalidade. Então a gente tem algumas formas de automatizar. Então eu vou elencar aqui 3. Uma é sem nenhum código, ou seja, não preciso desenhar nada de código, né? Eles chamam de no code, né? Literalmente, né? Sem código. A gente tem o low code, que seria ali um pouquinho de código, né? A maior parte ali é arrasta e solta, mas se você precisar fazer um extra, você vai lá e coloca lá uma linha de código para um JavaScript, um HTML para fazer essa função. E aí tem, propriamente dito, que é o código. Então, eu não preciso de nada de inteligência artificial. Eu consigo desenvolver na própria mão ali. Então, hoje eu tenho essa automação. É uma plataforma ali que ela é mista, eu consigo usar as 3 em uma. Certo. E eu consigo, por exemplo, eu tenho as fotos dos celulares. Isso, então, agora indo para a rotina, né? Isso, da rotina, né? Chegou lá, tirou o pozinho da caixa e tal, né? Tirou a foto e posto manualmente. Resolveu. Ok. Só que quando a loja está cheia, o vendedor está atendendo, tem que emitir uma nota, tem que fechar o caixa, etc, etc. Às vezes vai faltar o tempo de tirar a foto e postar. Certo. Então, ou seja, já faltou a visibilidade no dia a dia. Como que a gente resolve isso? Automatizando. Então você vai lá um dia, tira todas as fotos dos produtos e você pega essas imagens e sobe no Drive do Google. Certo. E a partir do Drive, você faz essa automação, ir lá buscar essas fotos e postar no Instagram automaticamente. Tá, então eu consigo fotografar o produto, mas vamos imaginar uma rotina que eu não vou fazer todas as fotos, está tudo corrido. Fiz a foto do produto, aí eu subo para o Drive. A própria IA, ela consegue pegar essa foto, consegue fazer o script, consegue colocar logo nela e consegue postar? Dá para fazer toda essa rotina com a inteligência artificial? Sim, dá para fazer. O exemplo que eu coloquei era sem IA. Basicamente era só uma automação, onde ele subiu a foto no Drive e ela vai lá e pega e já posta. Tá? Mas quais são as camadas? Para mim criar essa automação, eu vou precisar de um profissional técnico que faça isso. Mas certo. A gente está em 2026, é onde o conhecimento está em abundância. Basta a gente saber as ferramentas, os nomes dessas ferramentas para a gente ir atrás. Então, você pode usar a IA, tá? Agora o Cloud da vida, um ChatGPT da vida, que eles têm conectores. Então, conectores de MCP. Então, você pode usar para você criar essa automação do zero, né, em código mesmo. Ele cria para você o Cloud Code, o Codex, Antigravity e até mesmo o cursor, e você consegue usar. Existem outras ferramentas, né? Mas só para a gente não abrir muito o leque aqui. E você desenvolve essa automação para publicar a foto. Agora, eu quero pegar essa foto e inserir minha logo. Eu quero inserir um layout para que tenha a minha identidade de cor, né? Vamos supor, eu tenho uma cor de imagem lá roxa, eu quero que sempre tenha o roxo presente nas minhas fotos. Então você consegue aí criar um fluxo para que da mesma forma quando você abre o GPT e joga, coloque a logo e coloque uma cor verde. Pronto, ele me entrega. Então isso eu sempre dou um comando manual, né? Isso. Eu faço essa solicitação.
Agora, se eu quero automatizar esse processo, você vai definir esse modelo. Como é que você define? Muito simples. Você joga para a IA, pede assim, beleza. Ela fez. E aí você vai dizer o seguinte, olha, eu quero automatizar esse processo. Então, toda vez que eu te mandar uma foto, eu já quero inserir a logo e quero colocar esse layout roxo. E quero colocar a descrição e o preço. Quero colocar o preço, quero colocar mais essa informação. Dá para fazer isso tudo. Dá para fazer isso tudo. Aí você define esse modelo, a gente vai chamar de uma engenharia de prompt. Então, você vai basicamente dar uma instrução para a máquina entender o que você quer. Né? E geralmente é uma linha de comando Markdown, um arquivo .md. Então, só você pedir para a IA, olha, eu quero fazer isso, 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 isso. Monta essa engenharia de prompt do cabo ao rabo, né? Aquela expressão popular, né? Ou seja, do começo ao final de forma completa. E a partir disso, no cloud você consegue criar uma rotina. Então, a partir disso, olha, sempre quando eu mandar, ele já vai fazer esse processo. Dentro do cloud, você pode criar uma skill. Certo. Só que, geralmente, para gerar essa imagem, ele vai fazer em HTML. Resolve também, porque ele consegue transformar ali as imagens, os PNG em assets e depois transformar isso em HTML. No entanto, não é uma das melhores formas, porque o Google, né, o Gemini, tem já o nome do banana e o ChatGPT tem uma ferramenta interna ali que faz essa geração de imagem. Então, ela é muito mais precisa, já vai te devolver num arquivo JPG, né, JPEG e também, às vezes, do PNG. Que ela já está pronta para você baixar e já postar, né? E ela pode postar automaticamente também. Se você criar esse processo Só criar um processo. Exatamente. Então... Porque imagina a velocidade, eu estou pensando, né? Você receber um produto, eu já quero postar esse aqui. Aí só que em vez de ir lá fotografar, você jogar manualmente, você pedir o script, você fazer todo esse processo, você só tirar a foto, subir no Drive e ele fazer todo o resto. Dá para fazer. Dá para fazer. Então, foi o exemplo que eu coloquei do Drive, né? Você pode usar um make.com, ou você pode usar um N8N da vida, né? O N8N. E tem outras plataformas já no mercado, mas essas são as que eu venho utilizando já há bastante tempo e funciona, são estáveis, né? E a vantagem do conector é essa. Por exemplo, eu não sei dominar... Uma pessoa que está vendo agora, caraca, mas eu nem sei que ferramenta é essa, eu vou ter que aprender, passar pela curva de aprendizagem, ver tutorial, ver onde aperta o botão, fecha, etc, né? Sim. É um desafio aprender ferramenta nova. Só que se você fizer a conexão via MCP, pelos conectores, vou chamar de plugin, o conector é quase que equivalente. Você vai pedir, olha, eu quero criar essa automação, você consegue fazer? Pum, ele vai lá e cria para você. É impressionante a velocidade que a gente está. Isso foi virado de 25 para cá. Sim. Que teve essa mudança. Até por conta do próprio cloud, né? Não só pelo cloud, mas essas três grandes Big Tech aí, uma vai puxando a outra, né? Isso. Eles agora o vão puxando GPT a frente, né? criou algo um pouco superior, aí outra vai lá e cria um pouco superior. Então as três vão brigando, né? É impressionante, né? E até falando em skill, puxando esse modelo, esse exemplo da loja, eu consigo, por exemplo, criar uma skill se baseando no que existe no mercado, sobre os perfis dos concorrentes. Então eu estou lá no Instagram, tem vários perfis que... qualquer ramo, né? Tem o ramo de alimentação, o ramo de celular, o ramo de bike. Então tem perfis que estão muito presentes, né, no Instagram. Eu consigo lapidar isso tudo dentro de uma skill e pedir para ele gerar conforme a minha marca. Não seria uma cópia, mas seria algo personalizado, só que tendo uma base de conhecimento maior. Eu consigo fazer isso também, né? Sim, você consegue. Essa que é a beleza da ferramenta, né? Então imagina que se a gente for voltar ali, vamos colocar questão de 5 anos. A gente está falando em 2021. Então, em 2021, o ChatGPT ainda não foi lançado como a gente conhece. Já existia uma versão, só que tinha que fazer parametrização, era algo todo mais técnico que, assim, a maior parte da população não iria utilizar, porque não era fácil de acesso, né? Fácil de uso. Então, nos últimos 5 anos, qual que é o modelo de você postar no Instagram? Você tem que ter um social media, ou você mesmo faz, ou contrata alguém que faça isso para você. E aí tem que entender, pegar a ferramenta, abrir um Canva, abrir um Photoshop, um CorelDRAW para fazer a arte e depois publicar. Ou fazer bem a foto e mandar. Hoje, se você tem uma foto com iluminação que não seja tão eficaz, você joga na IA e fala, olha, melhora a iluminação porque eu quero usar esse produto. Você consegue fazer isso. Então, você consegue personalizar a comunicação de venda. Você começou falando de vender mais usando a IA. Isso. Então, imagina no discurso do 1 a 1 ali. Chegou o cara, não, mas olha só, eu falei que o concorrente está vendendo por esse preço, mas ele parcela em tantas vezes e tal. O que tu, enfim, que ela puxa para negociar, né? Sim. Se você está na dúvida,
Se você tem uma ferramenta hoje, você pode fazer a digitação, falar, olha, nesse cenário qual que é o melhor caminho? Ele vai te dar um insight já, um ponto de vista. Talvez já te dê uma luz ali para negociar. Para tentar abordar, né? Vamos supor que o gerente não está na loja ali, você tem que resolver, né? Isso até é um exemplo muito bom. O gerente, o dono da loja, ele que entende do assunto. Então hoje a gente pode criar um clone do conhecimento do gerente, do conhecimento do dono. Então, por exemplo, eu sigo a linha de venda norte-americana, eu gosto da linha brasileira aqui, dos nomes nacionais. Então eles têm um caminho, eles têm uma forma ali de negociação, né? Seja pelo rapport, seja por questão de diferenciação, né? Não, beleza, mas o barato sai caro, enfim, cada um tem uma filosofia de vendas, né? Então você vai ter em livros ou vai ter do feeling, muitos anos de venda. Sim, então basicamente você consegue extrair esse conhecimento. Então como é que você vai extrair esse conhecimento? Você pode pegar um PDF de um livro, joga ali dentro, ou você vai documentando o que você fala nas negociações. Então você grava isso, joga dentro de uma ferramenta, por exemplo, Notebook LM, que é excelente para esse tipo de assunto. Você pega a transcrição, joga ali dentro como uma fonte, e quando você pesquisa, ele só responde baseado na fonte. Ele não vai pegar uma fonte externa, né? Ele não vai ficar alucinando e puxando coisas que não estão na fonte. É impressionante isso. Nesses dias eu peguei um vídeo sobre uma negociação no YouTube e coloquei dentro do Notebook LM e comecei a interagir lá dentro. Cara, como você falou, é fantástico. Você vai absorvendo fontes, né, que você quer realmente usar e ele não vai ficar divagando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que às vezes não faz sentido para o negócio, né? E especialmente assim, agora voltando à captação do cliente, que é o primeiro processo da venda, né? Eu consigo, então, criar essas fontes, colocar essas fontes dentro da inteligência artificial, ir lá e pedir para ela o seguinte, eu quero um carrossel com 5 carrosséis, 5 fotos, que explique sobre um produto que eu vendo e que me dê uma chamada para ação para eu poder vender dentro do Instagram. Isso também é possível automatizar, né? Também é possível. Basicamente, a IA ela vem para resolver tudo que é repetitivo, né? Então, todo o trabalho que demanda ali um esforço extra para você, sempre faz aquele mesmo modo, ou é muito similar, ou a gente consegue hoje deixar que a máquina faça por nós. Já vai acelerando o negócio. É a mesma visão. Até algumas semanas, acho que tem mais ou menos uma semana, eu assisti um documentário do Jogo da Imitação, que retrata a história da Segunda Guerra Mundial ali contra os alemães precisavam, ou melhor, os ingleses precisavam vencer a máquina alemã. Então, eles conseguiam identificar ali as informações e eles vinham bombardeavam os navios, né? Então, os norte-americanos estavam enviando suprimentos e eles vinham e bombardeavam com o submarino, com os aviões. E por quê? Porque eles estavam dominando o poder da comunicação ali. Então, chegou aquela parte da criptografia e eles precisavam quebrar essa criptografia. E como que foi feito isso? Através de uma máquina, que aí um dos professores, o Alan Turing, conseguiu desenvolver a partir de... Olha, tem esse modelo, tem esse parâmetro, vamos quebrar essa criptografia. E a partir disso, tanto que ele é considerado o pai da computação. Legal. Então, hoje, a inteligência artificial e as máquinas, elas se constroem a partir de dados e cálculos matemáticos. Legal. Então, é impressionante como que o 0, 1, ou começa 1, 2, 3, 4, 5, aí começa as casas decimais, a partir disso você consegue montar um cálculo de engenharia fantástico. Então, percebe que se antes, para fazer uma colheita de arroz, eu precisava de vários camponeses, serviço braçal, hoje eu tenho uma máquina colheitadeira que vai lá e faz isso para mim. Então, basicamente, eu automatizei aquilo que demandava de 100 pessoas, uma máquina hoje com um operador, né, 2 operadores, vem e colhe aquilo e depois joga para os caminhões. Legal. Então, é o mesmo raciocínio. Então, hoje, na era do computador, o que a gente tem que fazer? Senta no computador, abre a ferramenta, pega a foto, coloca a arte, a logo e tudo mais. Depois manda para uma revisão, cria o texto, agenda a publicação ou posta manualmente para postar no Instagram. Abrir uma planilha, fazer uma análise de DRE, uma análise de fluxo de caixa. Preciso pegar, abro lá, coloco lá o mês de julho, essa entrada foi essa saída, eu digito e tudo mais, lanço para a nota fiscal. Ou seja, eu preciso de muitas mãos passando para executar essa tarefa. Então, hoje, basicamente, a ferramenta ela vem e faz essas coisas que são chatas. Até para o próximo episódio aí a gente fala justamente só da análise de dados.
Boa. Cara, que isso aí é um negócio que está bem quente na minha cabeça, inclusive, porque eu estou fazendo muito, né? Então a gente tem mentorados que precisam de ajustes financeiros tanto na vida pessoal, a gente Sim. busca bastante, ou até na própria empresa. Então a gente consegue pegar pelos extratos, então tanto extrato bancário, tanto extrato de cartão de crédito, até anotações, a caneta em agenda. Eu gastei R$10 aqui, gastei 100 lá, 200 lá. Então a pessoa vai se policiando, vai anotando tudo e a própria IA vai identificar o que é cada gasto e cada receita, né? Cada ganho. Ele vai colocar isso num formato de DRE. Ó, tá aqui os principais gastos, aqui tá os principais, enfim. Ele já vai fazer conforme as categorias, claro, precisa do especialista para dizer, essa categoria aqui é isso, essa categoria é aquilo. Boa. Mas a própria IA já resolve. Depois de uma vez treinada mesmo, aí você vai lá, repete o mês e o negócio já flui. Tem um modelo a ser seguido, né? Tem um modelo a ser seguido. Então vem o próximo episódio aí, IA para análise de dados. Análise de dados. E hoje daí falando sobre vendas, então a gente já sabe esse caminho da captação do cliente, que é Instagram, TikTok, no final do funil, que é o próprio Google, né? Então, quando o cara já está decidindo comprar, eu preciso comprar uma lâmpada tal para minha casa. Ele já vai no Google, acha, encontra a loja e faz a compra, né? Faz o comparativo. E dá para fazer isso conectando a conta do Google em alguma inteligência artificial para fazer essa análise? Com certeza. Eu acho que o externo da questão comercial, do processo de aquisição de clientes, né, focando no time comercial ali, que vai exercer todas as técnicas de vendas, é através de um playbook. Eu nem sei o que é playbook. É um livro de guia de como é que você executa aquela venda, de como é que você vende aquele produto. Então, muitas vezes a empresa não tem isso documentado bonitinho lá num livro preto, esse aqui é o nosso playbook, esse é o nosso manual. Mas ela tem ali no modo operantes. Né? Chega no dia a dia, chega um vendedor novo, treina, faz desse jeito, segue desse jeito. Existe já uma linha de organização cultural que é nessa linha de execução. A partir disso, você consegue treinar esse modelo de linguagem, né? Uma LLM, que é por trás do GPT ali, é o modelo de linguagem. Né? Ele tem a versão, agora tem um novo, né? O GPT Sol ali, e aí você consegue Sol agora. classificar os modelos de esforço, né? Sim. Modelo baixo, modelo alto e médio, por aí vai. Então, a partir disso que eu vou lá, pego essa experiência do vendedor sênior e eu consigo dar de suporte para o meu vendedor iniciante, literalmente é uma mão na roda. Sim. Então, se o cara hoje ele não está presente, isso vai muito mais além. Porque eu consigo trazer esse capital intelectual para o CNPJ. E não deixo solto na mão dos profissionais que cooperam naquela organização. Porque se acaso ele sai ou tem alguma justificativa ali de férias e tantos outros motivos, você não fica refém da informação e ir com ele, mas você traz isso para o seu CNPJ. Fica de conhecimento para a empresa, né? E depois dessa captação, então a gente está falando aqui do atendimento do cliente. Hoje a gente já sabe que o próprio WhatsApp já atende com inteligência artificial, certo? Vamos imaginar uma empresa ali que tá só o dono lá tocando, talvez o dono mais o funcionário, uma empresa pequena. Ele consegue, por exemplo, no próprio WhatsApp dele, que ele tem lá o WhatsApp Business só no aparelho, não estamos falando de plataforma, só no aparelho. Ele consegue conectar uma inteligência artificial já para começar a ajudar ele nos atendimentos? Olha, nos últimos meses teve uma movimentação na própria Meta, que é a dona do WhatsApp, de inserir a própria inteligência dela, né, que é uma LLM ali do Olama, enfim, que o Mark Zuckerberg ali foi um dos construtores, né, é o nome mais famoso da Meta, né? Então, já existe como você ativar ali a IA para que ela responda. Certo. Só que, na minha experiência, a questão de 2 meses atrás, isso a gente está falando em julho de 2026, não teve resultados satisfatórios. E até conversei com outros profissionais que fazem implementação de atendimento com agentes de IA para fazer exatamente o clone do vendedor e atender conforme já é costume. Sim. Os resultados não são tão eficazes até o momento. Por quê? Porque ela está usando uma ferramenta que não é tão capaz que é o Olama. Se ele colocasse ali uma parceria com a última versão ali do GPT, né, o Sol, até agora o lançamento do Opus 5, o Opus 5, com certeza, né, a gente estava no 4.8, acho que agora já lançou para o 5. Então, esses modelos são muito mais capazes, né? Eles estão falando de uma capacidade de
de cache de 1 milhão de tokens. Apesar de que esse, enfim, já entraria em uma questão técnica e não necessariamente pelos testes da comunidade, nem todos realmente chegam, né, na janela de contexto de 1 milhão. Às vezes acaba passando ali da 100 mil tokens e acaba já dando uma balançada, né? Como se fosse assim, te perguntar qual foi a última refeição que você comeu na terça passada, às 3 horas da tarde. Pô, tu vai puxar essa informação aqui... Nem vai saber, né? Nem vai lembrar. Não vai lembrar. Então a janela de contexto de manhã é similar a isso. Chega um momento que ela não começa mais... Ela começa a perder ali a linha de raciocínio, né? Então vamos logo para uma dica aqui para o pessoal que está assistindo. O que o pessoal deveria fazer a partir de hoje? Então, hoje eu não tenho uma ferramenta que eu consiga conectar que seja tão eficiente. Mas o que essa pessoa... Até eu vou dar essa dica porque é uma que eu estou fazendo na loja. Então, o que a gente está fazendo? A gente está documentando tudo. Mesmo que for no arquivo de texto, um arquivo gravado, você grava, chega lá, pô, como é que eu fiz esse atendimento? Eu vou lá e gravo. O cliente me perguntou em quantas parcelas eu faço tal produto. O cliente me perguntou isso, a gente faz em tantas parcelas, se for à vista, tanto de desconto, a gente abre opções para fazer financiamento X, Y, Z. Então, tudo isso a gente está documentando. Por quê? Porque vai chegar a hora que vai estar disponível de modo mais fácil, né? Não que não esteja hoje. Hoje já existe, só que aqui estamos falando lá quem está começando. Então, para quem está começando, pô, vai investir numa plataforma, vai investir com tokens, vai investir às vezes até em 2 plataformas para conseguir fazer com que o WhatsApp responda ao cliente. Então, até você chegar lá, então já começa a criar esse histórico. Porque uma hora vai estar disponível, então o próprio WhatsApp vai disponibilizar, e aí você vai ter todo esse prompt, vamos dizer. Está aqui o prompt de atendimento. Se o cliente falar bom dia, responda cordialmente, bom dia, assim, assim, assado. Seja bem-vindo à minha empresa X. E assim você vai treinando essa... Então já mexe na tua cabeça aí, já vai treinando, já vai documentando, vai colocando no Word, vai colocando em algum lugar que você... Como é que funciona o atendimento? Aqui nós estamos falando de venda, né? Então, como funciona o atendimento da sua empresa hoje? Então, isso, se você já começar a documentar, você vai largar na frente, né? Sim, e hoje como é que tu faz essa documentação? Eu faço por áudio. Então, eu tenho um aparelhinho que eu gravo o áudio. Inclusive, eu acho que eu já emprestei para o Roberto aqui fazer os testes. O Focase. Então, é um aparelho que você vai investir R$400, R$500. Então, um aparelhinho de gravação. Você pode deixar junto do celular e você mesmo grava. Né? Claro, se você vai gravar um atendimento, o legal é que você informe, né? Vou gravar esse atendimento aqui para ter um histórico. Mas não precisa ser diretamente com o cliente. Até recomendo que não. Porque você vai lá no final e faz um resumo. Aí você vai lembrar do que você atendeu, o que você fez na negociação de forma mais resumida já. E ele vai subir em áudio e o próprio aparelho já converte em texto. Esse texto você capta. Eu até tenho todos aqui, eu tenho uns 20, 30 atendimentos aqui que a gente gravou, que a gente falou como aconteceu o atendimento. Então eles estão todos gravados e aqui tem o passo a passo, como é que foi feito. Então depois vai ser feito um resumo, esse resumo vai para um prompt e esse prompt daí vai fazer a resposta de forma mais agradável para o cliente, né? Não seja repetível, né? Não seja repetível, enfim. Tem muita coisa que você vai customizar para fazer esse atendimento. Ótimo. Inclusive tem uma outra ferramenta também, do Plausnote. Acho que enfim... Plaudnote. Plaudnote, né? Plaudnote. Que é um pouquinho mais caro já, por questão de R$1.000 a mais. Isso. Mas ele também tem uma capacidade mais precisa, né? Na questão de transcrição, né? Ele capta não só a voz, mas ele capta a vibração da voz. Então ele é mais assertivo. Porque às vezes eu vou falar uma palavra... ouviu tal coisa, mas com a vibração foi outra palavra. Então ele tem uma assertividade muito maior. Muito bem. Né, mas o Focase ali eu acho que já quebra um baita. Já resolve, né? Você vai pegar aqui, não vai ficar gravando a sua conversa com o cliente. Terminou o atendimento, vai lá, a conversa aconteceu assim, assim. Aquilo que tá fresco, né? Tá fresco, a objeção dele foi essa, ele não gostou disso, acabei fechando por conta de oferecer isso, então você já faz um resumão. E aí você sobe ele sobe em texto. E aí você já tem ali, já tem um conhecimento. Então é fantástico. Muito bom. E aí você criando isso, então isso serve de dica. Você criando isso, você já vai estar largando na frente. É a hora que a inteligência ser bem mais assertiva, né, nesse atendimento.
E lembrando bastante, né, Roberto, a inteligência artificial ela serve para ajudar o humano. Então tem que ter um humano ali por trás monitorando. Então isso eu vejo como fundamental, né? Isso é importante ressaltar isso, né? É importante ressaltar isso. E como a gente está na era da informatização, a era da internet, da compra online, TikTok Shop e tudo mais, às vezes o cliente só quer tirar uma dúvida sobre o produto. Então não precisa ter o humano. O humano sim, ele vai estar ali acompanhando, vai entrar na hora de pegar uma negociação, vai entrar na hora de que o cliente está descontente por algum motivo, mas ele vai... Hoje 60% das vendas fechadas são fora do expediente, né? Então 60% das vendas das empresas acontecem antes das 8 da manhã e depois das 18 horas. E esse número está cada vez ficando maior. Não, muito interessante, tá? Porque tu comentou, né? Isso aqui me lembrou ontem, porque eu recebi uma aprovação de uma proposta comercial, era cerca das 15:06, só que, enfim, eu fui ver a resposta só cerca de 7:30, 8 horas ali, sabe? Então era 8 da noite, eu ia começar a fazer, iniciar o jantar ali com a minha esposa, aí tive a boa notícia de que tem um novo cliente para a corporação, e, ou seja, realmente ali a notícia veio depois do expediente, né? Então se comprovou com o que você acabou de falar. E é importante a gente ter essa visão sistêmica, né? Sim. E mais um dado, né? Só para complementar. Então, mais de 60% fecha depois do horário. E se você demora mais de 5 minutos para responder, a chance de fechar negócio reduz em 80%. Isso são dados do Google. Não sou eu que estou inventando, não. Eu só estou até divulgando aqui porque olha o espanto, né? Então, se o cliente mandou uma mensagem, Roberto, esse produto aqui, esse tecido da camisa que eu quero comprar da tua loja, ele tem aquela proteção UV? Isso é uma dúvida. Uma dúvida técnica. Isso a IA pode responder. Ele vai analisar qual que é o produto. Essa aqui tem proteção 30P, não sei o que lá, de UV. E vai dar a resposta. Então é isso que eu quero, vou lá comprar. Beleza? Só que isso, em menos de 5 minutos você tem que responder. Após 5 minutos, cai 80% a chance de venda. Vai só para 20%. Isso é um dado do Google. Perfeito. Não, isso converge com o que a gente estava construindo até agora. Porque se você tem um playbook, já tem as informações, existe um vendedor que faz essa frente, né? Não tem nada automatizado ainda, mas é ter um vendedor que está ali treinado para responder o mais rápido possível. Se ele tem um agente ou um banco de informações documentado no Notebook LM ou dentro de uma skill do cloud ou até mesmo de um GPT personalizado dentro do ChatGPT, que é muito bom por sinal. Então você já deixa instruções, deixa os materiais de arquivos, ele só pergunta. A gente tem isso? Ele tem. Porque aí ele tem já uma forma de você direcionar para que ele também não erre, né? Senão vai falar que tem e aí tu queimou o filme com o cliente, né? Mas seguindo da linha que você fez o trabalho de casa, o dever de casa, de guardar, fazer os muros de segurança, ele vai dar essa informação rápido e o teu vendedor está apto a responder antes dos 5 minutos. Exato. E a parte boa a gente colocou que existe da meta, que vai evoluir, questão de 2 anos, isso aí vai estar filezinho. Pelo menos é uma hipótese, né? A não ser que a meta fique ali como uma expressão militar, marcando passo no bumbo errado, né? Que eu tenho que marcar o passo no bumbo, né, com o pé direito. Se você está marcando no pé esquerdo, é que está errado. Então, nesse sentido, o que nós hoje, empresários e vendedores, a gente pode fazer isso? Hoje, você acessar uma plataforma da OpenAI, por exemplo, no site ali é plataform.openai. Você colocar no Google, você consegue acessar a biblioteca de comprar tokens. Você tem acesso a todos os modelos de linguagem, não só de texto, mas de imagem, de voz. Não sei se vai ter do vídeo ainda, mas de voz você já consegue acessar. E às vezes você pagar $5 em token, você, usa mês inteiro às vezes. Então, exatamente, se você faz ali, acho que a compra mínima é $10, né? Acho que mudou, né? Na primeira compra, né? E você consegue fazer o quê? Selecionar os modelos de linguagem. Então, lógico, você pegar o último modelo, o input, o cache e o output, né? Quando você manda a mensagem, ele processa com o cache e te devolve a saída, pode ser que seja um pouquinho mais caro. Mas se você pega o modelo mais antigo, que vai resolver por uma resposta básica de tem o produto lá na camiseta, tem essa tecnologia? Tem. Sim. Né? Esse microfone é feito com espuma de que sentido? Né? Ela é inflamável, não é? Né? Essas coisas básicas de ficha técnica. E é isso que o empreendedor vai ter que resolver, né? Essas perguntas.
Não é só dizer, meu horário de abertura é tal, funciona, né? Então, pergunta, não é automação, não é pergunta básica. Nós temos que aprofundar. Então, dizer, cara, eu vendo um tipo de roupa, um tipo de produto. Ou que nem a gente lá, bicicleta. Então, esse modelo aí é fibra de carbono T6, T não sei o quê. Então, tem vários tipos de gramatura, de malha que a gente fala, né? Imagina a IA já saber responder. Talvez sabe mais do que o vendedor. Pois é. Porque o vendedor vai ter que pensar, será que é, será que não é? Imagina dúvida, isso, né? No banco de dados. Tem que buscar as VDF, dar um Ctrl F no PDF. Não desmerecendo, mas assim, eu tenho dúvidas, né? Então, qualquer um tem dúvida. Né? Sim, faz parte, faz parte. É um produto novo, chegou mercadoria nova, pô, será que é essa, se é aquela tecnologia, né? Isso é praxe, né, do dia a dia. E só para fechar o raciocínio ali, então dentro da plataforma OpenAI a gente consegue acessar essas LLMs. Você consegue plugar ali no N8N da vida e falar para o Cloud, olha, pede para o Codex aí, porque ele não fica bravo, né? Sim. Que é enfim, é brincadeira, porque as ferramentas se conversam entre si, né? Sim. Mas uma vez que você cria automação, você consegue, inclusive tem vídeo no meu canal, tá? Fica aí o jabazinho, né? Legal. Porque tem uma forma de como você faz a instalação do N8N ou acessa lá pelo Cloud. Eu digo Cloud, a plataforma mesmo, né? Só acessar o site e você já começa a acessar pagando uma assinatura. Não estou falando do produto do Natropic. E nesse raciocínio, você consegue plugar essa LLM e vincular com o teu WhatsApp não oficial. Se você quiser fazer a autenticação pela Meta, que você pode fazer com uma correspondência, por exemplo, tem plataformas hoje que você paga lá R$100, você já consegue plugar o teu WhatsApp oficial, não precisa ficar lá esperando talvez algumas semanas para aprovação, né? Sim. Então você consegue colocar hoje uma linguagem de ponta, sem ser a do Meta ali que às vezes está fraquinha, você consegue colocar melhor lá o que tem hoje, do Opus 5. Consegue melhorar, colocar lá o Sol agora, o GPT. Sim. Ou o 3.1 Pro do Gemini, que é uma das melhores também. Então, ou seja, você já resolve. Vai ser um pouquinho mais caro. Mas beleza, que produto que tu vende? Pô, vendo uma Mercedes, tu não vai economizar nisso, entendeu? Pô, vendo uma bicicleta de 25 mil. Cara, será que não vale a pena tu responder rápido pro cliente? Então, quanto é que tu paga hoje pro teu vendedor fazer isso? E às vezes, pô, não dá, tá fazendo outras coisas. Então, qual que é a hora dele para responder essa mensagem? E até tranquilizar o cliente, né? Porque às vezes ele quer aquela resposta rápida, mas talvez não vai ser a resposta de uma negociação definitiva. Sim. Então, eu vejo muito por esse lado. O cara entrou lá para ver uma bike de 20, 25 mil, 15 mil, 10 mil. Então, ele quer aquele apoio do vendedor. Se a inteligência já tirar algumas dúvidas e a própria inteligência disser, agora nosso expediente começa amanhã às 8, né? Amanhã às 9. Então, nosso vendedor especialista nesse produto vai te dar um apoio maior para a gente fechar negócio. Né? Peço que você aguarde até amanhã. Cara, o cliente já vai ficar tranquilo. Pô, que legal. Então, amanhã já vão entrar em contato comigo. Então, às vezes, o cliente quer mais atenção do que simplesmente só fechar o negócio. Mas ele já interagiu. Ele já conseguiu ir adiante, né? Exatamente. Então, se abre muitas oportunidades nesse caso do WhatsApp, né? Pô, você consegue plugar e você dá um contexto, uma gerência de prompts específica. Eles chamam mais uma função mais avançada que eles chamam de RAG, né? Que é um termo em inglês lá que faz uma busca das informações do teu produto. Então, você vai subir lá um arquivo PDF, um arquivo TXT, ou até mesmo você já sobe tudo isso no banco de dados, ele faz a transformação dessas palavras, né, para toda a questão técnica de tokenização dessas palavras, né? Nem sempre um token é uma palavra, nem sempre, às vezes uma palavra é 2 tokens. Sim. Então depende muito do tamanho e a partir disso ele vai conseguir dar uma resposta mais precisa. Porque a gente está falando de uma ferramenta que ela trabalha com probabilidades. Exato. E hoje falando então no atendimento, então eu tenho uma plataforma que ela já está rodando junto do WhatsApp, então ela não responde ainda, então ela está criando um conhecimento. Mas o que ela faz? Ela avalia a conversa. Então ele pega a conversa que o vendedor teve com o cliente, enfim, o mecânico, ou a pessoa que interagiu, ou o financeiro que interagiu com alguém do banco. Então ele pega aquela conversa e a inteligência artificial está analisando. Ela coloca, hoje tem 3 etapas. Se foi ruim, fica em vermelho. Se for médio, amarelo, neutro, né? Ou verde, que foi ótimo, que foi bom. Então eu já tenho esse panorama, então eu consigo abrir um dashboard. Então isso já está rodando. Então olha só a possibilidade, né? Falando em o que é possível, né? Então eu vou lá e começo vou filtrar do vermelho, do ruim, pro melhor. Então eu olho lá, teve 3 atendimentos aqui que estão um alerta aqui, tem um vermelhinho piscando aqui.
Aí eu clico, a própria inteligência artificial fala, o cliente ficou insatisfeito porque o vendedor disse que só podia fazer de tal maneira, tal. Então ele já analisa, já está analisando a conversa. Eles, isso aqui eu acho que não foi bom. Aí eu posso até dizer para a inteligência artificial, não, nesse caso aqui, realmente a gente pode até classificar como neutro, porque a gente tem muita falta desse produto XYZ, então eu posso ir instruindo. Aí a próxima avaliação ele já vai levar em consideração o que eu treinei. Então, cara, tá evoluindo. Então, imagina, cara, assim, coisa linda. Quem tem muito atendimento, né? Às vezes o cara tem lá... eu estava vendo um estudo de caso sobre um hotel que conseguiu fechar 40% a mais de quartos só por colocar a inteligência artificial. Por quê? Quem pesquisa hotel, quem pesquisa viagem, pesquisa sexta-noite, quarta-noite, sábado-noite, que está ali com a família, que está ali reunido. Então, cara, deixa eu ver esse hotel aqui. Às vezes a pessoa entra no WhatsApp e faz uma pergunta. Só que às vezes o atendente só vai atender no outro dia. Na segunda-feira, né? Na segunda-feira. Mandou mensagem de sexta-feira, 7 da noite, é só segunda-feira e às vezes 9h30, 10 horas da manhã, né? Exato. Então, isso abre possibilidade, né? Então, isso que a gente fala, aumentar a venda usando inteligência artificial. Não, muito bom. Inclusive, isso é algo que eu venho utilizando já tem uns 2 anos e pouco, porque como eu fazia muita gestão de anúncios online, né, cerca aí para médias e pequenas empresas, cerca de R$400 mil eu gerenciei em mídia paga. Então, cada cliente do ramo da indústria, energia solar, até para o varejo, enfim, já rodei tráfego para vários setores da economia. E quando você faz a captação da aquisição do cliente e chega no WhatsApp, tem esse gargalo. Porque o cliente fala, mas ele é do tráfego, ele não me deu tanta atenção. Claro que não deu, porque ele é um cliente que vê na internet. Quem vê na internet, ele quer as coisas para ontem. Isso. Ele não é o tio da esquina que te mandou um WhatsApp ali, bom dia, e tu demorou 3 horas para responder, e quando tu mandar de novo, ele vai falar com, que legal, fala comigo. Porque ele é um tiozão. É o público mais velho que tá tranquilo. Porque ele é mais tranquilo no processo ali, ele é mais calmo, ele não é tão ansioso. Agora, o cara que vem da internet, ele tá ali frenético. Ele quer uma resposta imediata. Então, se você demora 5 minutos a mais, é bem provável que ele já falou com outra pessoa. Por isso que ele não te respondeu. Não foi porque ele não é um político qualificado, porque você não fez o seu trabalho bem feito de responder ele rápido. E aí que vem esse peso. Mas eu tô fazendo mais 1000 coisas junto e por que eu não... Porque a pessoa não sentiu mal também, né? E aí por isso que a tecnologia tá aí para nos ajudar. Então a gente faz essa vinculação, principalmente de WhatsApp no oficial, que é a grande maioria no momento do Brasil. Não é oficial, né? Não é oficial, porque tem que pagar quando começa ali oficial, depende do recebimento, envio, né? Tem todas essas regrinhas, diretrizes, a meta sempre está mudando. Então quando você faz essa vinculação, a gente consegue espelhar toda a sua conversa. Tanto o que você manda quanto o que você recebeu. E a partir disso você tem exatamente esses insights que você colocou. Eu também faço isso numa plataforma, inclusive eu ensino dentro ali da OCI como que faz isso, como que você pode plugar isso. Legal. Você não precisa ficar refém de uma assinatura ali em dólar ou até mesmo pagando a assinatura anual, né, com valor pesado. Então a gente tem caminhos ali de você reduzir esses custos e a gente ensina como que fazer. Uma delas, né, tem outras formas. Né? E é muito interessante isso. Por quê? Qual que era o desafio, Jean? Chegava a mensagem e aí o modelo antigo, né, 2022. Chega a mensagem, eu gerei 150 leads. Cadê os leads no WhatsApp? Chegou, não chegou? Qual que é o retorno? Cadê eu quero fazer o fechamento do ROAS. Sim. Eu quero saber qual que é o retorno de investimento sobre investimento. Fechou, né? Sobre o investimento publicitário, né, que é o ROAS. Ou quero saber sobre o retorno do investimento total. Quero saber o ROI. Aí, mas não consigo fazer a conta. Por que não consegue? Aí pega a planilha, pede pro vendedor, olha teu WhatsApp, sobe na planilha, coloca o nome, coloca a data e coloca da onde que ele veio, por que ele não respondeu, por que ele respondeu e qual estágio que ele chegou. Então, ou seja, vai preenchendo. Mas chega uma hora que passou uma semana e não preencheu. Passou um dia e não preencheu. Aí porque você começa a fazer um acompanhamento diário. Isso. Hoje chegou 7 leads. Eu vi que na planilha não foi preenchida. Então, ou seja, acaba ficando esse gargalo que é técnico, que é operacional, que é manual. E a ferramenta vem justamente para identificar. Porque como são plataformas de uma mesma empresa, de um grupo, né, o Meta, Instagram, Facebook e WhatsApp, quando a pessoa clica no Instagram, ele tem um código que mostra se veio do Instagram ou se veio do Facebook. Sim. Já é o pixel. Tem o pixel do Facebook, né? Tem. Que vem da página.
Sim, aí é geralmente o source da página, né? Sim. Qual que é a origem, aí é mais uma visão ali do rastreamento web. Uhum. Quando vai para dentro do WhatsApp, ele é um outro termo. Não é o pixel, mas também tem... Agora atualizou, tem o pixel de mensagem, né? Sim. Então é muita coisa que acontece a todo momento. Mas a vantagem é que a gente conseguiria identificar, pô, o Jean, ele clicou daquele anúncio e veio do Facebook. Sim. E falando de possibilidade, lembrei mais uma. Imagina um cenário, uma empresa que lava carros. Então o cara manda aqui uma mensagem para a empresa. Ô fulano, seguinte, tem um horário para eu levar meu carro aí amanhã? Imagina a própria IA, ela já vai identificar, ela já vai na agenda. Sim. Da agenda ela já traz a informação. Amanhã eu tenho tal horário, tal horário, tal horário. Qual que você quer? Pô, das 9 da manhã ficou legal para mim. Então, vou reservar aqui o das 9. Ele já joga para a agenda de volta. Tá reservado às 9 horas o veículo do fulano de tal, papapá. Muito bom, né? É bom, né, cara? Porque assim, imagina, tô mandando à noite. Às vezes o cara vai responder amanhã. Aí respondeu, eu já desisti. E aí tinha vaga. Aí ficou aquele espaço em branco. Aí não respondeu. Menos faturamento. Então aqui a gente tá falando de aumentar... Pode perder uma venda, né? Isso. Outras ações, tá, que eu já vi fazendo, tá? Até voltando ao próprio exemplo. Tem clientes, pô, ficou 2 meses sem levar o carro para lavar. Você sabe que ele tá 2 meses sem levar? Só se você caçar, dizer, pô, lembrei fulano. Sim. Aí, mas eu anoto no papel. Eu anoto na planilha do Excel. A própria inteligência artificial já vai identificar. E tem muita coisa, muita possibilidade, né? Imagina uma semanada de chuva. Então você não vai levar o carro para lavar. Mas o que você pode abrir de possibilidade? Pô, eu vou pegar 100 clientes que já estão um tempo aqui sem trazer o carro e vou oferecer uma higienização interna pela metade do preço. Você traz faturamento para a empresa. E assim são inúmeras, né? Inúmeras ações que você consegue fazer através dessas... unindo automação com inteligência artificial e informações, né? Sim. Não, muito bom. E até corroborando com o que você acabou de pontuar, a gente está vivendo uma era tão fantástica para vender mais. Cara, se você tá com trava, a economia, ano de eleição, e pô, a economia mexeu, sim, isso afeta, mas para que você não abaixe a cabeça e se conforme com isso. Sim. Não, vai para cima, tem formas, tem mecanismo, tem inteligência artificial, cara. A gente tá vivendo uma era fantástica. Então, para corroborar com o teu exemplo, hoje, se você não tem um sistema, você não paga uma mensalidade com o Cloud Code, olha só, com uma assinatura de R$110 por mês no plano mensal. Se você assinar no anual, lá vai ser 90 pila. Sim. Mas por R$110 por mês, você consegue hoje conectar ali o teu WhatsApp, conectar a tua agenda. Sim. Tu conecta a tua agenda da empresa e se tiver que desmarcar um compromisso, você não precisa digitar manualmente ou anotar no caderninho. Você só abre aqui e manda um áudio. Olha, o Jean, ele quer remarcar a lavagem dele para amanhã às 5 da tarde. Então já troca na agenda para mim. Ele vai trocar. Sim. Se você quer fazer algo mais robusto, você consegue criar um sistema. Tá, Roberto, mas eu não sou programador, cara, eu não sou desenvolvedor, eu não sei nada de internet, como é que eu vou criar um negócio? Né? Já fica essa objeção. Sim, é verdade. Mas pensa comigo. Você consegue conversar? Você consegue pedir as coisas? Você consegue ser um fuçador? Hoje né? já é o suficiente, né? Cara, é só saber o que pedir, né? Você tem que ter a fome de querer fazer o negócio. Exato. Né? Tem que ter brio, né? Como diz o Cláudio de Barros Filho, né? Você tem brio. E esse exemplo que eu citei até a gente fez na prática, tá? Então o que aconteceu? Eu tinha uma semanada meia fraca de venda na loja e tal. O que a gente fez? Cara, vamos dar lavação grátis de bike. Claro, lá a gente tem, não seria o mesmo exemplo uma lavação de carro que depende do faturamento da própria lavação. Como a gente não depende, tinha um funcionário lá que estava mais de boa, estava mais parado. Cara, vamos oferecer algumas lavações grátis. Então a gente abriu a agenda, aí eu criei uma agenda no próprio Lovable, onde o cliente clicava na data que ele queria e aquela data já reservava automaticamente. Então, e é o mesmo link eu enviei para, se eu não me engano, 100 clientes. Então teve 100, das 100 teve pelo menos umas 10 lavações que a gente buscou a bike e lavou gratuitamente, e dessas 10 teve 2 vendas de bike nova.
Porque assim, o cara trouxe, tá lá dentro. Tu mandou 100 mensagens e conseguiu 10 lavações. 10 lavações e das 10, duas vendas de bikes novas. Isso é funil de vendas na veia, né? Na veia. Que aí você teve 100 envios. Isso. Basicamente, você teve 10% ali de aceitação da proposta. E desses 100% de 10 pessoas, você teve um 20% de retorno, né? Não sei se foram 2 pessoas que compraram ou foi uma que comprou 2 bikes. Duas pessoas diferentes, uma de cada comprou uma bike. Muito bom. Então, 20% de conversão 20%. De uma ação que se você não tá com fome de vender, né? Não existe da caça, né, para vender, né? Sim. E eu fiz lá no Lovo, bonitinho, banco de dados. Então eu criei tudo gratuitamente. Foi tudo gratuitamente. Do Lovo ele não precisou fazer nenhuma assinatura? Não. Conectei lá, não sei se era o GitHub, mas enfim, aqui é uma linguagem agora mais técnica, né? Sim. Mas a gente fez, eu acho que não foi no Git, foi naquela, como é que é o nome? MCP da agenda do Google ali? Não, do próprio Lovable. O banco de dados do Lovable, Supabase. O Supabase, que é uma plataforma extra, não é mas é parceira do Lovable. É parceira, então essa conexão foi gratuita, usei o Lovable gratuito, criou a agenda, cara, do jeito que queria. Sim. A pessoa entrava, ele já subia pro banco de dados, essa data está reservada, escolhe outra, As pessoas foram agendando sozinhas e resolveu o problema. Trouxe o cliente para a loja, aí o cliente trouxe para lavar, de repente, cara, vi aquele modelo novo. Então não foi nada forçado, foi algo bem natural. Deixa eu dar uma olhadinha que vocês têm aí de bike nova. Aí, vendeu. E muitos que trouxeram para lavação acabaram fazendo uma revisão, então já fez um upsell de venda. Sim. Então teve de tudo, cara, aconteceu. É uma ação assim que a gente volta e meia pratica, né? Não é sempre para não desgastar. Mas, cara, cada 2, 3 meses, vamos fazer uma ação dessa de novo? Vamos. E tudo isso é possibilitado porque a inteligência artificial, a automação, eu não preciso ir lá um cliente por vez. Dizer, vou agendar contigo. Opa, peraí, eu já tinha outro aqui. Opa, não, tá tudo ali. Deixa algo manual, né? Exato. Então, olha as possibilidades, né, que a gente tá trazendo. Exatamente. Você ficar ligado. E isso é muito bom, porque imagina só, um podcast de cerca de 40 minutos ou de vários nomes de vendedores. Então você precisa, para você vender mais, você tem que ser afiado em vendas, né? Ter repertório. A melhor forma de estudar é dessa maneira. Então você pega um podcast hoje de 2 horas de vendas, você coloca ele no Notebook LM, ele já te traz um resumo visual daquilo, te traz um infográfico, te traz um mapa mental, te traz até um questionário. Sim. Tu dá uma missão lá, olha, chegou uma ficha técnica nova do produto, tem que apresentar. Você joga no Notebook LM, ele gera um quiz, com esse quiz você aplica ali pro treinamento, né? Aquela rotina ali de manhã, né? 15 minutinhos aqui, vamos falar desse produto. Aí faz ali o quiz, faz a apresentação, olha, agora todo mundo responde o quiz. Tu já faz ali um mini teste para colocar o cara à prova fogo, né? Uma prova de fogo se ele está aprendendo com a ferramenta. Por quê? Dados estatísticos apontam que quando o vendedor tem conhecimento técnico, ele consegue dar tranquilidade para o consumidor. Esse cara entende. Tive uma dúvida aqui de qual que é a catraca aqui, qual que é o raio, se é de inox, se não é. Então, todas essas informações dão uma tranquilidade para a pessoa escolher. Isso para todas as áreas. Todas as áreas, exatamente. Imagina você ir numa empresa que vende suplemento. Aí ter aquela conversa prévia. Não, mas você treina na academia? Você pratica o quê? Ciclismo? Corrida? Não, mas espera aí, esse produto aqui vai ter a melhor absorção pelo teu organismo. Então, traz uma tranquilidade e dizer, cara, quando eu precisar de novo, eu vou vir aqui, porque a pessoa entende sobre a fisiologia, entende sobre o produto. Então, é isso. E a própria IA veio para ajudar a fazer esse treinamento. Não, maravilha. Inclusive, Jean, para facilitar essa questão do vídeo, né, do treinamento, PDF, tantas coisas que existem, livros, tem uma maneira mais eficiente de você usar o Notebook LM dentro do próprio YouTube, que é uma extensão, existem algumas, mas eu tenho uma que é campeã, e aí eu até me coloco essa posição aqui, se o pessoal quiser, é só colocar nos comentários aqui, né? Eu quero aqui. Coloca aí, vamos definir coloca um nome aí. Plugin? Ótimo. Coloca aqui plugin, que a gente vai enviar o link para eles baixarem esse guia, tanto a extensão e alguns nomes ali, o próprio Lovable, né? De como que eles fazem isso para ter acesso, um GPT personalizado, técnicas de venda, de livros reconhecidos internacionalmente, para que, se ele joga o cenário de venda, ele já te dá no mínimo detalhe. Perfeito. Então é isso aí, Roberto. Show. Fechamos hoje, então, falando um pouquinho de vendas, né? E na próxima aí a gente vai falar de informações. É isso aí, combinado? Análise de dados. Análise de dados. Muito bom.
Fechou então. Galera, muito obrigado aí. Fica nosso convite para curtir o canal. Pode perguntar, pode, né, compartilhar a sua dúvida. A gente vai estar respondendo aqui um a um. Não vai ser IA. Por enquanto. Por enquanto. Como que vão saber, né? Porque a IA tá tão avançada que será que é IA ou será que foi o humano que fez, né? Será que esse podcast somos nós ou é uma IA, né? Não, tô aqui. Carne e osso aqui, né? Valeu, Roberto. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Aquele abraço.